16. Faults College capítulo 131. Primeiro encontro autor. Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Mestre Doku assentiu levemente e disse: fico muito feliz em ver alguém tão enérgico quanto você em uma república galáctica tão decadente. Muito bom. Mestre Doku se importa com as pessoas. Ele é um exemplo para minha geração, elogiou Claire. Você é do planeta Endor? Mestre Doku se virou de repente e perguntou. O planeta Endor agora foi renomeado para Planeta Aurora, e concluímos o registro há apenas 3 dias, respondeu Claire. O quarto grupo, refugiados de um planeta humano desconhecido. 1. Mestre Doku ainda estava sério. Gostei muito do seu discurso, e também gostei do planeta Aurora. Vou prestar atenção em vocês. Após falar, ele se virou e saiu imediatamente. Apenas Claire Underwood permaneceu ali com uma taça de vinho, olhando pensativa para as costas dele. Do lado de fora do luxuoso hotel, muitos repórteres também se reuniram ali, tirando fotos do interior do hotel de todos os ângulos. Os jornalistas com olfato apurado sentiram o cheiro da explosão quase imediatamente. Após o banquete, todos os repórteres que estavam do lado de fora saíram correndo como tubarões farejando peixe. A maioria dos senadores e autoridades saiu imediatamente sob escolta de guarda-costas, e apenas um pequeno número de pessoas permaneceu no local para conceder entrevistas. Um senador do planeta Rodia, Onaconda Fa, é um deles. Ele continua a falar com repórteres, na esperança de transmitir a situação de fome no planeta Rodia através da mídia e da opinião pública. Claire Underwood também ficou para uma entrevista e pareceu estar gostando. Olá, senhora Claire. Sou repórter do Galaxy Times. Qual é o objetivo do Fundo de Ajuda Mútua para os Planetas no anel externo da galáxia que a senhora propôs? O planeta Aurora, onde me encontro, é uma colônia recente fundada por refugiados de guerra. Compreendo profundamente a dor causada pelo atraso e pela pobreza. Espero que essa dor diminua cada vez mais na galáxia. Senhora Claire, senhora Claire. Aqui é a Rádio Nebulosa. Suas ações obviamente afetaram os interesses da Federação Comercial. Recentemente, o plano deles de impor uma sobretaxa de transporte no planeta Rodia fracassou completamente. Posso lhe perguntar uma coisa? A Federação Comercial declarou guerra? Não tenho intenção de declarar guerra a ninguém. Minha intenção original é puramente pela paz. Espero apenas que cada vez menos pessoas sofram com a fome e a pobreza. Se a Federação Comercial permanecer como afirma, trará felicidade à galáxia? Se for conveniente e oportuno, acredito que eles compreenderão essa abordagem. Senhora Claire. Aqui é do Departamento de Assuntos Atuais de Coruscant. Não temos a menor ideia do que seja o planeta Aurora. Onde ele está localizado? O planeta Aurora chamava-se originalmente Endor e está localizado no sistema Endor. Somos uma colônia fundada por um grupo de refugiados e estabelecemos uma boa relação com os Ewoks, os nativos da região. Graças aos nossos esforços incessantes, nossa colônia está crescendo aos poucos. Senhora Claire. Então, a senhora vai pressionar o planeta Aurora para se juntar ao Senado da República Galáctica. Aguardo ansiosamente por isso, mas não me atrevo a ter esperanças nesta fase. Manter nosso povo alimentado e aquecido continua sendo o objetivo principal de nossa colônia, para onde irá o futuro do planeta Aurora e do Fundo de Ajuda Mútua Planetária na orla exterior ocidental da galáxia. Aguardemos. Aqui é a Rádio Nebulosa da República Galáctica, reportando aí, um clique, uma mão magra, porém bem cuidada, estendeu-se para desligar a TV de projeção holográfica, e um senhor de uns 50 anos, meio calvo, olhou pela janela e começou a meditar. Sheila Palpatine, membro da República Galáctica, senador do planeta Naboo. Planeta Aurora. Planeta Endor. Setor Model. Ele repetiu vários termos mentalmente, como se quisesse encontrar a conexão. Então, ele ligou o comunicador e uma figura alta e ereta apareceu na projeção holográfica. Palpatine sorriu muito educadamente. Mestre Doku, da última vez que o senhor foi ao setor Model, não encontrou nada além da colônia do sistema Endor? Você também está prestando atenção a este assunto? Senador Palpatine, perguntou Mestre Doku. Se eu tivesse que descrevê-lo, o Fundo de Ajuda Mútua na orla exterior da Via Láctea é como um vagalume na escuridão. Embora a luz seja fraca, ela nos trouxe um vislumbre de esperança, respondeu Palpatine. Mestre Doku assentiu e disse, os caçadores de recompensas que enviei ao setor Model não encontraram mais nada. Mais tarde,
Depois de encontrarem um grupo de colonos do sistema Endor, tornaram-se maliciosos e quiseram roubar esse grupo, que acabou sendo aniquilado pelo mestre Jedi Qui-Gon e pelo padawan Obi-Wan Kenobi, que por acaso estavam lá. Palpatine mudou de assunto e disse de repente: eu acho que a Ordem Jedi também deveria realizar um censo de pessoas sensíveis à força no planeta Aurora. Já não dou muita atenção à Ordem Jedi, disse Dooku. Mas pelo menos você ainda é um mestre Jedi. O senhor está muito preocupado com Dawnstar, senador. Porque eles são o sangue novo da República, e também apresentam propostas que me interessam muito. O entusiasmo deles trouxe luz novamente a esta decadente República Galáctica. Então, você deseja indicá-los para o Senado da República Galáctica? Por que não? Eu adoraria ver o maravilhoso discurso da senhora Clary no Senado. Então, neste caso, farei o meu melhor por você. Vou lembrar o mestre Yoda de realizar um censo de pessoas sensíveis à força no planeta Aurora. Desligando a comunicação, Palpatine praguejou em silêncio. Idiota! Você não pode enviar alguns caçadores de recompensas para descobrir a perturbação da força? E foi interceptada pelos Cavaleiros Jedi. Mas os Cavaleiros Jedi não deveriam ter feito essa descoberta. Ele balançou a cabeça, apertou o botão na mesa e disse para a pessoa do outro lado: Sr. Francis, por favor, entre. Após algum tempo, a porta do escritório deslizou silenciosamente e Francis Underwood entrou. O sorriso no rosto de Palpatine tornou-se muito amável. Ele caminhou até Francis, pegou sua mão com as duas mãos e disse: desculpe fazê-lo esperar, Sr. Francis. Eu estava assistindo ao discurso da senhorita Clary e fiquei impressionado com sua eloquência. Francisco também respondeu com um sorriso: Senhor senador, também estou lendo seus trabalhos. Comparado a mim, o senhor, que se tornou membro do Senado Galáctico passo a passo, é o nosso melhor exemplo. Vamos direto ao ponto. Eu sei o motivo da sua presença aqui, Sr. Francis. Quanto ao Fundo de Ajuda Mútua para Planetas no Anel Externo da Galáxia, isso é ótimo para a República Galáctica. Sobre este assunto, eu naturalmente. A expressão no rosto de Palpatine tornou-se um pouco sutil. Eu apoiarei integralmente. Fault Scholes capítulo 132, tramos antes de vir, eu estava pensando se vocês nos apoiariam. Mas agora, estou completamente aliviado, respondeu Francisco com um sorriso. Mas naquele momento, seu coração estava cheio de tristeza. Assim que Palpatine abriu a boca, bloqueou quase completamente o seu direito de falar, permitindo que a negociação fosse controlada direta e totalmente por ele. Quanto àquela promessa, Francisco não a levou a sério, afinal, era apenas uma frase. Muito bem, há mais alguma coisa? Perguntou Palpatine novamente. Chega. Francis sorriu, mas não disse o que queria dizer, pois já havia entendido o que Palpatine queria dizer. Tirou uma caixa de chá e a ofereceu. Esta é uma bebida peculiar do nosso planeta, Dawnter. Espero que goste. Do ponto de vista lógico, eu não deveria aceitar tal presente. Mas estou tomado por um profundo anseio pelo belo planeta Aurora, que me proporciona autoaperfeiçoamento. Então não tenho escolha a não ser desrespeitoso. Palpatine aceitou o pequeno presente. Ao sair do Senado Galáctico, Francis entrou em seu carro de suspensão, onde seu assessor, Douglas Stamper, o aguardava. Palpatine não nos apoiará no Senado Galáctico. Francis puxou a gravata e desabotou a gola da camisa. Ele disse explicitamente que não? Perguntou Douglas. Não, ele não disse nada. Mas também não me deu a chance de falar. Se eu falar, a situação ficará muito constrangedora. Francisco apoiou o queixo na mão e meditou. Embora não se possa dizer que ele esteja em plena atividade agora, ele também é uma pessoa popular no Senado Galáctico. Talvez ele não goste do nosso pedido atual para que esperemos na fila? Douglas franziu a testa. Para um político, é absolutamente impossível desprezar uma ideia dessas. Na minha opinião, ele não deveria recusar. A menos que... Francis parou no meio da frase e, depois de um instante, disse: deixe Clary se preparar, talvez tenhamos que dar o próximo passo. No entanto, no segundo dia, quando Francis Underwood ligou à TV, viu uma notícia. Segue uma reportagem do canal de notícias da República. Ontem mesmo, o Sr. Sheev Palpatine, uma congressista do planeta Naboo, propôs repentinamente uma moção, na esperança de permitir que o planeta Aurora ingresse no Senado da República Galáctica e tenha um assento formal no Conselho. Nossos correspondentes já entraram em contato com o Sr. Palpatine,
Senhor Palpatine, posso perguntar quais são as suas considerações para permitir que o planeta Aurora, uma pequena colônia com uma população de menos de 100 mil habitantes, entre para o Senado Galáctico? Na TV, Palpatine estava vestido com roupas da República, com uma expressão calma e um sorriso afável no rosto. Ele respondeu: o planeta Aurora é uma colônia cheia de vitalidade. Eles são refugiados de guerras, mas não foram derrotados pelo destino. Eles escolheram se rebelar contra o destino. Escolheram reconstruir sua pátria com as próprias mãos. E não só isso. Palpatine acenou com a mão e o discurso de Claire Underwood apareceu ao lado dele. A senhorita Claire, do planeta Aurora, também está ativamente envolvida na política e anda por aí convocando aqueles planetas atrasados do anel externo. Eles não apenas se escondem. A família olha para as suas próprias sombras, mas mira no longo prazo. É isso que eu admiro neles. Foi por isso que você propôs a moção? Isso mesmo. Espero que esta proposta demonstre minha postura, ou seja, chame a atenção dos planetas da região externa do Sistema Solar. Esta também é uma boa oportunidade para que os planetas da região externa façam ouvir suas vozes. Palpatine acenou com a mão, os punhos cerrados, no ar, com grande entusiasmo. Porra! Gritou Francis Underwood, tentando desligar a TV, mas se contendo. Conforme a entrevista prosseguia, seu semblante se tornava cada vez mais sombrio. Claire Underwood aproximou-se com 2 taças de vinho, colocou uma delas à sua frente e perguntou: qual é o problema? Palpatine tem uma forte influência política agora. Não seria bom deixá-lo nos ajudar a entrar no Senado? Não é só ruim. Ele deveria ter deixado bem claro o que eu quis dizer quando fui falar com ele ontem, mas hoje ele fez essa proposta, que definitivamente não é para nos fazer um favor, mas sim para me dizer que esse assunto não tem solução. Francisco tomou um gole de vinho e disse entre dentes cerrados: não entendi muito bem. Francisco pousou sua taça de vinho e perguntou: quais são as chances de esse projeto de lei ser aprovado? Claire franziu a testa. Embora ainda não conheçamos todos os membros do Senado Galáctico, a julgar pela situação atual, a chance de aprovação não passa de 20%. Não 20%, mas zero. Palpatine usará secretamente suas conexões para impedir a aprovação deste projeto de lei, disse Francis. O que isso significa para ele? Para um verdadeiro idiota, ele só terá gratidão pelo seu comportamento, tornando-se assim uma ferramenta discreta. Para pessoas inteligentes como nós, isso significa um aviso e um teste. E você não percebeu que a ação dele desviou com sucesso alguns dos assuntos que você levantou antes para si mesmo, e tornou sua imagem política mais gloriosa? Disse Francisco. O rosto de Claire empalideceu. Quer dizer que ele matou 3 coelhos com uma cajadada só? O comandante supremo já me disse que este é provavelmente o inimigo mais poderoso da minha vida, e agora eu acredito nisso. Francis bebeu o vinho de seu copo de um só gole. Não temos praticamente nenhuma chance em um confronto direto. Seríamos aniquilados por ele. Claire rangeu os dentes. Então, que tal recitarmos? Não. Francis interrompeu Claire. Lembre-se, nunca diga essa palavra em voz alta. Ela nunca existiu. Sim, é só ficar na fila, posição, entendeu? Ele se levantou, foi até o bar para se servir de mais uma taça de vinho e tomou um gole, dizendo: mas depois do contato de hoje, tenho quase certeza. O que? É absolutamente impossível para mim ficar do lado de Palpatine. Francis virou o rosto para Claire e disse seriamente: e agora temos 2 vantagens. Primeiro, não precisamos competir para ganhar ou perder entre nós e Palpatine. O que eu quero é usar um ao outro. Segundo, o que os gerentes disseram sobre o futuro, acho que provavelmente se concretizará. Então, o que devemos fazer? Jogue outra carta. Você quer dizer? Um sorriso surgiu no canto da boca de Francis. Isso mesmo, a Federação Sindical. Está na hora de eles fazerem o mesmo. Só que isso pode te dar mais trabalho. Estou bem, Frank. Claire sorriu com confiança. Fault College capítulo 133. Armas abertas e flechas negras. Planeta Endor. A sala de reuniões da nave Mãe da Glória. Tang Xiao sentou-se no assento principal, e Nion Xiao e outra pessoa, que também parecia mais jovem e um pouco mais delicada, sentaram-se de cada lado dele. Este é o Barão Helmut Zemo, o principal conselheiro nomeado por Tang Xiao. O interessante é que Nion Xiao e o Barão Zemo usam óculos e ambos são muito bonitos. Tang Xiao ficou muito satisfeito ao ver que a expressão de seus 2 funcionários quase o alcançou.
Na tela da sala de conferências, passava a notícia de que Sheev Palpatine havia anunciado a apresentação de uma proposta para permitir que o planeta Aurora entrasse no Senado. O que Palpatine significa? Perguntou Tang Xiao, franzindo a testa. O Barão Zemo refletiu por um instante e disse: agora não é o melhor momento para apresentar esta proposta. Estamos longe de ser suficientes para entrar no Senado Galáctico em termos de população, força e influência. Não gosto das artimanhas desses políticos, mas do que posso ter certeza é que Palpatine não pode ignorar isso. Ele deve ter feito de propósito, disse Nion Xiao em à parte. Francis Underwood também quis dizer a mesma coisa. Inicialmente, ele só queria o apoio de Palpatine ficar do mesmo lado que ele, mas Palpatine se virou contra ele, pegou suas coisas e nem sequer apareceu no Senado Galáctico. Tang Xiao massageou as têmporas. Este é também o local onde ele sente mais dor de cabeça. Embora ele conheça o rumo da trama, isso lhe confere uma enorme vantagem. Mas ela não consegue prever tudo o que lhe diz respeito, porque não existe uma quarta civilização na história. Assim, sempre que isso acontecer, a situação se tornará uma em que a quarta civilização competirá diretamente com o oponente, seja em força ou inteligência. Ele aceitou a sugestão do professor Xi Jianjun, criou um grupo de reflexão no gabinete e, por esse motivo, despertou duas figuras lendárias, Nion Xiao e o Barão Zemo. Você ainda não tem um mestre. Ele ocupa uma posição importante no clã bancário interestelar, por que você não vai falar com ele? Perguntou Nion Xiao. Você não pode pedir ajuda ego. Se ele interferir, só trará consequências negativas. Esses magnatas dos negócios não são muito populares. O Barão Zemo recostou-se no encosto da cadeira. Comandante Supremo, o senhor perguntou antes, qual é o propósito de Palpatine? Provocar conflitos entre a área estelar do anel externo e o anel interno e o círculo central, e então provocar uma guerra civil dentro da Via Láctea, respondeu Tang Xiao. Então, se você pensar por esse ângulo, podemos ser apenas uma bala, disse Zemo. Bala? Perguntou Tang Xiao. Isso mesmo, uma bala disparada contra a República Galáctica. Em seguida, ele usará o assunto polêmico que Clary Underwood mencionou agora há pouco sobre o Fundo de Ajuda Mútua dos Planetas do Anel Externo da Galáxia para nos usar como exemplo típico de ataque à República. Zemo sorriu friamente. Como fazer isso? Basta invalidar a moção, e então ele irá até Francisco e lhe dirá que fez o possível para encontrar apoio, mas o processo de votação foi obstruído por gigantes empresariais como a Federação Comercial, e ele acabou perdendo alguns votos. Então, de acordo com a reação de Francisco, ele terá duas opções, continuou o Barão Zemo. Primeiro, se Francisco ouvir e for à mídia reclamar, então o objetivo de Palpatine terá sido alcançado, um planeta vibrante, excluído pelos gigantes empresariais. E haveria algo mais satírico para a República do que isso. Segundo, mesmo que Francisco não causasse problemas, mas voltasse para casa tranquilamente, Sheev Palpatine também poderia promover essa questão por conta própria, levando as pessoas a tirar suas próprias conclusões e apontando o dedo para a República. É uma estratégia muito inteligente. Ele aproveita todas as oportunidades para se colocar em evidência. Na verdade, a abordagem dele é exatamente a mesma do Francis Underwood. Nion Xiao balançou a cabeça. Tang Xiao disse em voz grave, acho que Frank encontrará uma terceira opção. Então, existe alguma maneira de cooperarmos? Zemo disse diretamente, vamos com calma sobre esse assunto. Emitimos uma declaração afirmando que concentraremos nossa energia na economia nacional e no bem-estar da população, e mesmo que não haja cadeiras no Senado, apoiaremos a República de diversas maneiras. Certo? Tang Xiao assentiu e então disse ao mentor, mestre, notifique o departamento administrativo e elabore uma declaração para mim imediatamente. Notifique o canal Shuguang e eu divulgarei essa declaração amanhã. Já que sou sua assistente, não deveria eu redigir essa declaração? Perguntou Nion Xiao com um sorriso repentino. Quer ficar de bobeira? Não pode. Tenho coisas mais importantes para você fazer. Tang Xiao riu. Contudo, nesse instante, o cérebro principal enviou-lhe subitamente uma mensagem através do chip implantado no cérebro. O rosto de Tang Xiao empalideceu instantaneamente. Ele inicialmente quisera levantar-se e sair da reunião, mas agora ficou paralisado. Nion Xiao percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Comandante Supremo.
O cargueiro de contrabando que enviamos ao planeta Sereia foi roubado e perdemos um lote de armas e munições. O rosto de Tan Xiao estava sombrio. Já que queremos controlar a rota do contrabando de armas, é normal que as comunicações sejam bloqueadas, disse Nion Xiao. O problema é que foi a Black Sun que roubou nosso navio, disse Tan Xiao. Ah? Sou negro. Eles finalmente não conseguiram mais se conter. Nion Xiao tocou o queixo. Tan Xiao sentou-se novamente e disse a Nion Xiao, deixe isso com você. Vou lhe designar um destroyer leve de assalto e 12 fragatas leves da classe cabeça de martelo. Não confronte o Sol Negro de frente, descubra o que eles estão fazendo. Sim, respondeu Nion Xiao, levantando-se e preparando-se para sair. A propósito, Tan Xiao interrompeu novamente. A situação no planeta Sereia mudou, e este planeta pode já estar à beira de uma guerra civil. Yuri Orlov está vendendo armas lá, e ele precisa de nossa cooperação aqui, mas neste momento, não devemos revelar nossa identidade como um país exportador de armas. Sem problema, você precisa que eu vá pessoalmente ao planeta Sereia? Perguntou Nion Xiao. Não vai funcionar hoje em dia, pelo menos até que a turbulência causada por Palpatine diminua. Tan Xiao balançou a cabeça e respondeu. Em comparação com as espadas e armas invisíveis de Coruscant do planeta Aurora, Tatooine luta com espadas e armas de fogo reais há muito tempo. Após Gardula, Ut, receber o apoio do Sol Negro, ele vislumbrou uma esperança de renascimento, mas foi rapidamente aniquilado pelo poder de Jabba. Jabba ofereceu diretamente uma enorme recompensa de 100 milhões de créditos galácticos pela cabeça de Gardula. Diante dessa recompensa exorbitante, inúmeros caçadores de recompensas se aglomeraram para competir por essa quantia colossal, e mesmo entre eles, frequentes conflitos internos se desenrolam. Fault Scourge capítulo 134, Navio Negro. Aviso de falecimento. Inúmeras naves espaciais de caçadores de recompensas cercaram Tatooine quase completamente. Não é correto afirmar isso, afinal, Tatooine é um planeta de tamanho semelhante ao da Terra, e essas pequenas naves espaciais não conseguem bloqueá-lo completamente. Contudo, embora o planeta Tatooine seja muito vasto, o covil de Gardula não é. O Palácio de Gardula foi construído nas colinas próximas ao porto de Mos Espa, ecoando o Palácio de Jabba perto de Mos Eisley. As duas pessoas mais poderosas de Tatooine ocupavam esses dois palácios. A única cidade grande em Tatooine. E as naves espaciais daqueles caçadores de recompensas bloquearam completamente a rota para o Palácio de Gardula, e mesmo que o palácio tivesse uma forte força de defesa aérea, isso não importava. Os caçadores de recompensas continuavam interceptando naves de contrabando vindas do Sol Negro no espaço sideral. Quack! Quack quack! Matem! 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 O piloto do Jacal gritou freneticamente no canal público, assustando todos os que estavam recebendo a transmissão. Como um bando de demônios trazendo a morte, os caças Wright, negros como o Breu, dispararam descontroladamente contra uma nave de contrabando de cor preta à sua frente. Eles não sabiam como economizar dinheiro e, em 3 dias de saques, dispararam todos os mísseis Gemini de seu estoque. Mas mesmo sem mísseis, o poder de fogo de 3 canhões laser de pulso ainda pode causar danos consideráveis. Ao verem que o escudo da nave de transporte havia sido penetrado, o casco pegou fogo e, em seguida, o interior explodiu e começou a se desintegrar. Os pilotos do Jacal ficaram ainda mais furiosos. Eles não pouparam nem mesmo as cápsulas de resgate ejetadas, destruindo-as uma a uma. O Chacal de Elite Buka dançava de um lado para outro no cruzador presa de ferro, vibrando cada vez que uma cápsula de resgate era detonada, como se matar pessoas fosse o sentido da sua vida. E o capitão oficial do cruzador presa de ferro, Volgograd Kennedy, sentava-se no assento do capitão com um olhar de diferença. Ainda vestindo um traje à prova de balas, ele observava a matança impassível, checando as horas de vez em quando. Depois de um tempo, ele disse calmamente, certo, Buka, deixe seu pessoal voltar. Zhang Shen, envie uma equipe de busca e traga algumas coisas de volta. Sim. Um policial ao lado dele respondeu imediatamente. Quack. Eu quero matar. Eu quero matar. Buka ainda não se cansava disso. Kennedy apenas olhou para ele com uma expressão paralisada, mas na verdade não sabia o que dizer. Mas, no fim das contas, Tan Xiao estava no topo. Embora Buka ainda estivesse muito irritado, ele finalmente reconheceu isso.
Ele chamou de volta todos os pilotos de Jacal que estavam pilotando os caças Wright negros e matando geral pelo canal de comunicação. Capitão, há 5 pequenas naves espaciais se aproximando. São caçadores de recompensas do lado de Jabba, e parece querer a sua parte, disse o ajudante. Kennedy suspirou, esfregou a testa e disse, falem com eles educadamente, não venham aqui. Fiquem longe de nós, ou suas vidas estarão em perigo. Se não ouvirem, avisem para tirarem. Em resumo, não pode haver mais mortes. Ai de mim. Sim. Respondeu o soldado da área de comunicações. Entre as várias naves espaciais de caçadores de recompensas do lado oposto, um rodiano estava extremamente aterrorizado. É ruim. É a nave negra. Invadimos a área de caça da nave negra. Droga. Fomos os primeiros a descobrir essa frota de contrabando. Ao menos nos deixem compartilhar alguns dos resíduos. Disse outro caçador de recompensas. É isso mesmo. Tem caçador de recompensas demais por aqui, e não tem muita carne para comer. Seu desgraçado. Você sabe o que é a nave negra? É um grupo de raças que você nunca viu antes. Elas são extremamente violentas, cruéis e fáceis de matar. Qualquer um que cruzar o seu caminho morrerá. É, melhor não mexer com a nave negra. O cruzador classe Emerea deles, obviamente reformado, não é menos poderoso que os navios de guerra modernos, e os caças negros deles são quase tão poderosos quanto os militares. Vamos ficar só olhando eles comerem a carne? Olha só. Eles soltaram o navio de salvamento. Não vai sobrar nem nada. Nesse instante, a expressão do homem grã responsável pelas comunicações mudou drasticamente e sua voz começou a tremer. A nave negra nos contatou. Abandonem esta área imediatamente e não se aproximem. Caso contrário, atirarão e matarão. Ninguém sobreviverá. Atirar ou matar, vivo ou morto. Acabou, acabou. É o aviso de morte da nave negra. Outro tripulante Quarren estava apavorado, e a mão que segurava o joystick tremia constantemente. Sempre que a nave negra emite um aviso de morte, quem se aproxima do passado certamente morrerá. Não, não se aproximem. Se não saírem daqui em 1 minuto, serão atacados. Morto. Aviso de morte. Nave negra. Que se dane a escória. Não quero mais isso. Uma nave espacial de caçadores de recompensas deu meia volta e fugiu. Corram. Corram. As naves restantes dos caçadores de recompensas também se apressaram para dar meia volta e escapar. Ao ver a imagem no radar, Volgograd Kennedy ficou muito satisfeito e disse para si mesmo, felizmente, enquanto nos comunicarmos bem com eles, esses caçadores de recompensas ainda são razoáveis. Então ele disse ao navegador ao lado, verifique a distribuição dos caçadores de recompensas no espaço sideral de Tatooine de acordo com o sinal do canal de comunicação e, em seguida, planeje uma rota segura para o Papai Noel sair. Uma nave de transporte caiu como um meteoro e aterrissou no deserto de Tatooine, levantando areia amarela por todo o céu. A metade restante dos cargueiros parecia ter algumas peças funcionais, e o sistema automático de combate a incêndio foi acionado, lançando uma grande quantidade de espuma. No entanto, como o casco da nave estava completamente retorcido e destruído, toda a espuma foi lançada para o céu. Antes que a areia e a poeira baixassem, um grupo de enormes veículos blindados todo-terreno surgiu ao longe. Esses veículos blindados todo-terreno são enormes, com 12 metros de comprimento, mas sua suspensão robusta e motor potente os permitem atingir velocidades superiores a 100 km por hora e chegar aos destroços do cargueiro em menos de 2 minutos. Ao observá-los mais de perto, percebe-se que esses veículos blindados para terrenos acidentados são ainda mais horrendos e aterrorizantes. Manchas de sangue espalhadas pela lataria do carro contrastavam com a pintura amarela original do deserto, repleta de vicissitudes e arrepios. Inúmeras farpas soldadas com cantoneiras de aço irregulares adornavam o para-choque dianteiro, e diversas cabeças humanas, de diferentes etnias, estavam presas a elas. A porta do carro se abriu e um grupo de gangsters violentos saiu, principalmente do povo Bosa, mas também havia pessoas dos povos Mikoto e Gamo, e todos eles eram extremamente violentos. Liderada por Broderick, Gravel e seu irmão mais novo, Magtan, Scar. Traídos, desesperados e ressurgentes, cada um deles agora está aprimorado para se tornar o melhor lutador possível, e com a ajuda do Papai Noel, esses melhores lutadores agora possuem as armas mais assustadoras. Fault Scourge capítulo 135,
Presentes de Natal. Dê uma olhada no compartimento de carga e veja se há algo que possa ser usado. Scar acenou com a mão. Outros imediatamente pegaram várias ferramentas de corte e manuseio e foram até os destroços, abriram o casco com cortadores e vasculharam em busca de coisas úteis. Eles rapidamente retiraram do porão de carga algumas caixas com marcas pretas de exposição ao sol, abriram as caixas e, dentro delas, encontraram biscoitos compactados e água potável cuidadosamente organizados. Outros recolheram algumas armas e munições utilizáveis do chão e até encontraram 2 robôs que não estavam seriamente danificados. Jason Statham, o T-850, também está ajudando a carregá-lo. Após muitas modificações, o endoesqueleto metálico em forma de crânio sob seu corpo agora está completamente invisível. Cobrindo seu corpo está uma armadura áspera e horrenda, e até mesmo uma estrutura foi soldada atrás de seus ombros, como uma bandeira hasteada atrás de um cantor de ópera. No entanto, as bandeiras presas atrás dos ombros de Jason Statham não eram bandeiras, mas crânios com carne e sangue em decomposição. Mesmo nessa equipe implacável, ninguém ousaria chegar a menos de 3 metros dele com essa aparência aterrorizante. Scar ficou olhando para o relógio e, após 5 minutos, levantou-se e imediatamente disse em voz alta: "Ok. Vamos lá." Os outros não hesitaram em largar os objetos que tinham nas mãos e que ainda não haviam sido guardados no compartimento, ligaram o motor e saíram imediatamente após entrarem no carro, sem qualquer complicação. Um instante depois, 2 naves espaciais de caçadores de recompensas sobrevoaram o local, circulando os destroços da nave de transporte. Jason Statham estava sentado no teto do veículo off-road à frente. De repente, os olhos eletrônicos escarlates sob seu capacete horrendo piscaram, e então ele bateu na janela do carro e disse: "Papai Noel está aqui." As coordenadas foram transmitidas para o computador do carro. "Ah! Vamos lá, irmãos. Papai Noel chegou. Depois de recebermos essa leva de suprimentos, podemos fazer outra grande." Magtanskar gargalhou alto na comunicação. Os 10 veículos de ataque leve da classe Pathfinder, Minla 21, viraram imediatamente e galoparam na direção das coordenadas. Em uma duna de areia ali perto, está estacionada uma aeronave de transporte com mais de 40 metros de comprimento e fuselagem relativamente plana. A cauda dessa aeronave lembra um pouco o estilo do caça Wright, com 2 motores potentes e um amplo compartimento de carga. Esta é obviamente a nave de transporte Apollo-33, um produto do Império Terrano em StarCraft. Foi também após a 4ª civilização ter falhado na introdução de uma grande aeronave de transporte do grupo da Mascolding que Xi Jianjun instruiu a equipe de Feng Yongguang a trabalhar em regime de horas extras para pesquisar e produzir a aeronave de transporte finalizada. 10 veículos de ataque leve passaram e cercaram a aeronave de transporte. A escotilha se abriu e um homem usando óculos escuros e com um charuto na boca desceu. Assim que viu os cascalhos e as cicatrizes, ele deu uma gargalhada, abriu os braços e os abraçou forte. "E aí? Não esperavam por essa? Dessa vez sou eu? O Papai Noel de vocês." Yuri Orlov. Ah! O relacionamento entre Scar e Yuri melhorou muito depois desse período. Ele abraçou Yuri e deu-lhe algumas palmadas fortes nas costas. "Ora, você não está em outro planeta." Yuri deu uma tragada em seu charuto e disse: "O Sol Negro está procurando encrenca para nós, e nosso chefe encontrou alguém para lidar com isso. Ei, você é corajoso o suficiente para declarar guerra aos maiores criminosos da galáxia?" Broderick Gravel também se aproximou e deu um tapinha no ombro de Yuri. "Como eu disse, o importante não é quem eles são, mas sim que estão no caminho." Yuri sorriu. "Mostre-me este presente de Natal. Você fez muita coisa durante esse tempo, mas a nave espacial do caçador de recompensas é realmente um grande problema." Então, Yuri acenou com a mão vigorosamente para trás. "Mostra a eles." Recebido. Vários droids de batalha B1 imediatamente levantaram diversas caixas grandes. O conteúdo da caixa era obviamente muito pesado, até mesmo o droid de batalha B1 teve alguma dificuldade em levantá-la. Nesse momento, houve um estrondo repentino. O robô não a segurava firmemente. A caixa caiu para o lado e um míssil com mais de 2 metros de comprimento saiu rolando de dentro dela. "Seu idiota." O chefe mandou ficar parado. Reclamou um droid B1, apontando para seu companheiro que carregava a caixa. "Não, o peso desta caixa excede a potência do meu motor. Você deveria pedir ao chefe para enviar um droid extra." "Como posso enviar um droid extra para transportá-lo?"
Ele pode ficar em cima da caixa e carregá-la. É uma boa ideia informar o chefe. Tolo. O chefe está logo atrás de você. Pare de falar besteira. Trabalhe para mim. Um membro da tripulação humana rugiu furiosamente por trás. Roger, Roger. Roger, Roger. Os dois droides B1 apressadamente colocaram o míssil de volta na caixa e então a levantaram com dificuldade. O droide de batalha B1, geralmente fofo, não chamou a atenção de Broderick Gravel. Sua mente já estava completamente absorta naquele míssil. O presente de Natal que você disse? Ah, é verdade. Mísseis Terra-A. Disse Yuri com um sorriso. Você não está sempre sendo perseguido por naves espaciais de caçadores de recompensas. Desta vez, eles é que deram azar. Broderick Gravel disse, esse tipo de míssil não pode ser lançado por um único soldado, pode? Não tem jeito, mas o que eu trouxe não são apenas mísseis, mas um conjunto completo de torres de lançamento de mísseis. São 3 conjuntos. Yuri disse, esta torre de lançamento de mísseis tem uma estrutura simples e é fácil de instalar. Sensores avançados podem até detectar naves espaciais invisíveis. Ela consegue travar completamente os alvos aéreos na atmosfera e guiar os mísseis para rastreá-los e atacá-los. Torre de mísseis. Isso mesmo, a torre de mísseis. Não nos atrevemos a ficar no mesmo lugar por muito tempo. Como você quer que usemos a torre de mísseis? Scar ficou um pouco irritado. Não, sim. Gravel disse de repente, conheço um pedaço de deserto, onde o terreno é complicado e é difícil de ser encontrado do ar. Se instalarmos a torre de mísseis lá, da próxima vez que formos perseguidos pela nave do caçador de recompensas, a nave poderá ser atraída para lá. Então, 2 dias depois, uma fábrica de manutenção nos arredores de Museisley. Dadadadá. Dadadadá. Tiros intensos continuavam a ecoar. 10 veículos de ataque leve da classe Pathfinder circulavam a fábrica em alta velocidade. As metralhadoras duplas de 6 canos controladas remotamente, montadas nos veículos, disparavam violentamente. Incontáveis balas penetraram a parede externa de alvenaria da fábrica, destruindo tudo em seu interior. Os guardas da fábrica tentaram revidar com armas de plasma, e a metralhadora de plasma instalada no telhado do prédio também começou a disparar violentamente. No entanto, a diferença de poder de fogo entre os dois lados era muito grande. Incontáveis balas varreram todos os pontos de disparo em um instante, e a tempestade de metal despedaçou tudo o que estava em movimento lá dentro. Fault Scourge capítulo 136, Gardula, que está em busca de munição e comida. Mais de uma dúzia de pequenas naves espaciais de caçadores de recompensas desceram do céu. Uau! Bum! 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 Uma série de raios de blaster explodiu no chão. O caçador de recompensas chegou. Vamos lá! Gritou Broderick Gravel pelo comunicador. Os 10 veículos de ataque leve da classe Pathfinder começaram imediatamente a girar, e as torretas de controle remoto nos veículos também se viraram para disparar descontroladamente para o ar. Dessa vez, apareceram mais de uma dúzia de caçadores de recompensas, e ficou óbvio que Jabba estava muito irritado. Desde que o grupo Gravel conseguiu o veículo de ataque leve, seu alcance de atuação aumentou consideravelmente. Eles disparam um tiro em outro, constantemente atacando fábricas e cidades em Tatooine. Por um lado, eles foram dizimados, e por outro, o avanço no ataque ao Palácio de Gardula era lento. Jabba, Hutt, disparou várias vezes, e desta vez, decidiu aniquilar completamente aquela equipe odiosa. Mas Broderick Gravel é extremamente astuto e possui habilidades de direção excepcionais. Eles continuam a desviar aleatoriamente. Ao mesmo tempo, a torreta de controle remoto no veículo constrói uma rede de fogo para interferir nos disparos da nave espacial do caçador de recompensas. Os passageiros do carro também se debruçaram para fora da janela e pegaram lançadores de foguetes, metralhadoras e outras armas para atirar para o ar. Se isso ocorreu antes, essa equipe deve ter corrido diretamente em direção às colinas e montanhas com terreno complexo e então desaparecido no sinal de varredura do radar da espaçonave. Mas desta vez, eles dirigiram-se para o deserto com um propósito. Mais de uma dúzia de naves espaciais de caçadores de recompensas não suspeitaram dele, mas o seguiam de perto. Nesse momento, uma mudança repentina ocorreu. De repente, vários mísseis apareceram no instante e os atingiram em cheio. A nave espacial dos caçadores de recompensas não fazia ideia do porquê de um ataque de mísseis. Eles foram pegos de surpresa, e 2 deles foram atingidos pelo míssil imediatamente.
Bum! Bum! Após uma violenta explosão, as duas naves espaciais foram transformadas em duas bolas de fogo e caíram. No deserto, 3 torres de mísseis simples erguem-se majestosamente, com cerca de 9 metros de altura, com um sistema de controle de fogo e radar no centro, e um lançador duplo de mísseis em cada lado. Após travar o alvo, uma longa chama irrompeu da cauda do míssil, que então se acendeu e foi lançado novamente. Para alcançar o comboio, essas naves espaciais estão voando em baixa altitude, e não há tempo para reagir aos mísseis que se aproximam. Bum! 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 Outra espaçonave foi abatida. Há uma emboscada. Corram! Corram! Os caçadores de recompensas são tímidos e medrosos, e quando veem algo errado, todos param e fogem. Mas os mísseis continuaram a atingir os alvos, mais 3 naves espaciais foram abatidas e as poucas naves restantes finalmente escaparam em direções diferentes. O comboio parou, Broderick Gravel saiu do carro, olhou para os destroços das naves espaciais caindo ao redor e riu alto. Ar! Ar! Entre as rochas do deserto, erguem-se majestosamente 3 torres de mísseis, com seus lançadores girando lentamente. A torre de mísseis do Império Terrano em StarCraft. Este tipo de torre de mísseis pode operar de forma totalmente automática e, teoricamente, funcionar por 40 anos sem supervisão. É claro que uma teoria é apenas uma teoria e, na prática, muitas vezes precisa ser atualizada. E para facilitar a instalação, as 3 torretas de mísseis trazidas por Yuri Orlov dispensaram completamente a blindagem externa, reduzindo bastante o tempo de instalação. Com a ajuda de um navio de apoio logístico, SCV, que acompanhava o navio, tudo foi instalado em um único dia. O restante do trabalho é feito pelos droides de batalha B1 restantes. Eles removerão algumas placas de blindagem dos destroços das naves espaciais vizinhas e as soldarão às torres de mísseis para aumentar sua defesa. Essa tarefa simples ainda pode ser realizada pelo droide de batalha B1. O Palácio de Gardula, Out, nos arredores de Port Muzespa, Tatooine. Este palácio, construído em uma área montanhosa e acidentada, é composto por 3 edifícios cilíndricos robustos com mais de 50 metros de altura, e possui uma poderosa defesa antiaérea ao seu redor. Centenas de caçadores de recompensas cercaram o palácio. Eles continuaram atirando lá dentro, e algumas pessoas pegaram bazucas e morteiros e dispararam contra o interior de tempos em tempos. Dezenas de naves espaciais diversas de caçadores de recompensas também estão disparando fogo contra o solo. Dentro do palácio, os assassinos enviados pelo Sonegro e os mercenários contratados por Gardula a um alto preço também lutavam com afinco. Aproveitando-se do terreno favorável, disparavam descontroladamente para bloquear os caçadores de recompensas de Jabba do lado de fora. Além disso, um grande número de canhões antiaéreos também foi instalado nas rochas ao redor do palácio, e foi a presença desses canhões que impediu a nave espacial do caçador de recompensas de bombardear indiscriminadamente o ar. Mas, mesmo assim, qualquer pessoa com um olhar perspicaz pode perceber que a queda do palácio é apenas uma questão de tempo. No palácio, o corpo gordo de Gardula rastejava ambiciosamente. Tem que haver um jeito. Tem que haver um jeito. Vão encontrar Alexi Garine. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Mestre Gardula, não posso fazer nada. Garia fez o possível para enviar pessoas para cá, mas a maioria dessas naves espaciais foi abatida no espaço sideral de Tatooine. Disse o assistente ao lado, desanimado. Gardula gesticulou vigorosamente com suas mãos curtas no ar. Não. Não. Vocês querem ver Jabba explicando minha propriedade em Muzespa aos poucos? De jeito nenhum. Fique tranquila, senhora Gardula. Sua propriedade em Muzespa foi destruída, não sobrou nada. Sussurrou o contador do outro lado da linha. E eu ouvi dizer que Jabba encontrou um grupo de poderosos caçadores de recompensas do nada. Eles pilotavam um cruzador preto da classe Emerald e eram invencíveis. A frota de escolta enviada por Lord Gary foi destruída por esse grupo. Mortos. Agora eles são muito famosos em Tatooine porque ninguém sabe o nome, então todos os chamam de Nave Negra. Disse outro caçador de recompensas. É verdade, ouvi dizer que, ao encontrar uma nave negra, até a cabine de resgate explode, e não sobra ninguém por perto. Agora ninguém se atreve a nos enviar suprimentos. Disse o contador. Mestre Gardula, volte para Nashada. Fica perto de Nauta, onde se reúne o grande conselho dos Uts. Jabba não deve conseguir nos matar diretamente. Ainda nos resta uma vida. Disse o assistente.
Gardula bateu na mesa e gritou: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Volte para Nar Shaddaa e eu não aceitarei nada. Levei 50 anos para me estabelecer em Tatooine. O que posso fazer? Assim, sem mais nem menos, fui expulsa. Ficamos sem munição e comida. Se continuarmos a resistir, só conseguiremos resistir por menos de 2 dias, no máximo. O assistente também se empolgou, argumentando em voz alta. Você. Gardula engasgou com a respiração, e tudo o que ele queria dizer ficou bloqueado. Nesse momento, outra voz veio do canto. Lord Gardula, ainda não temos uma força para resistir? Fault Scholarship capítulo 137. A lesma morde a isca. Os olhos de Gardula brilharam e ela perguntou rapidamente: quem é? Onde ainda está resistindo? Broderick Gravel. O homem pronunciou um nome inesperado. Neste momento, a gangue de Rumbly tem atacado os arredores de Mos Eisley, região onde Jabba está entrincheirado, destruindo fábricas, espaçoportos e saqueando vilarejos. O motivo pelo qual Jabba não conseguiu concentrar seus ataques em nós até agora graças às ações de Broderick Gravel. O rosto de Gardula mudou instantaneamente. Broderick Gravel. Aqueles bastardos. Loucos. Se eles não tivessem roubado a corrida de pods noturnos de Bonta, como eu poderia ter sido forçada a estar onde estou por Jabba? Os 3 olhos na cabeça do homem grã que falava piscaram e disseram: Mestre Gardula, se você não quiser voltar para Nar Shaddaa em desgraça, então você nunca poderá erguer a cabeça entre a família Bezadi e você só poderá dormir em casa o dia todo sendo um mascote. Broderick Gravel pode ser nossa única esperança. Gardula subiu em sua enorme cadeira e ficou sentada, pensativa. Depois de um longo tempo, disse a contragosto: então, entre em contato com eles. Veja o que eles dizem. Sim. O granite imediatamente pegou o comunicador e discou uma frequência. Em breve, a projeção holográfica de Broderick Gravel apareceu. Sua aparência era feroz e ameaçadora, e ambas as mãos possuíam braços mecânicos que partiam dos ombros, o que a tornava ainda mais aterradora. Gardula. Meu senhor. Posso lhe perguntar, sendo uma figura de tão alta posição, o que deseja de mim? Não está ainda me procurando? Perguntou Broderick Gravel com uma expressão feroz. Essa história de querer você é um mal-entendido. Esse mandado de prisão é do Jabba, não meu, não. Eu quero mesmo é, bem, cuidar de você. Gardula abriu os olhos e disse um disparate. Esquece, não importa quem esteja me procurando, estou vivo e bem. Não preciso me preocupar com você. Depois de terminar de falar, Gravel encerrou a comunicação abruptamente. Espere um minuto. Seu desgraçado. Seu desgraçado. Quando foi que eu, Gardula, sofri tamanha humilhação? Gardula ergueu suas 2 mãos curtas e as agitou vigorosamente. Você está sofrendo agora. Sussurrou novamente o contador. Contate-o novamente. Agora. Disse Gardula em voz alta. Grant rapidamente restabeleceu a comunicação, e a projeção de Broderick Gravel apareceu novamente, dizendo impacientemente: diga alguma coisa logo. Vou invadir um espaçoporto em breve. Eu quero. Gardula tinha acabado de falar, mas não sabia o que dizer, hesitou por um longo tempo e, vendo que a conversa estava prestes a ser interrompida novamente, disse rapidamente: eu quero te contratar por um preço alto. Um preço alto. Preço alto. Um sorriso zombeteiro surgiu no canto da boca de Gravel. De onde você tirou o dinheiro agora? Sou Maut. Como posso estar sem dinheiro? Gardula olhou para os mercenários ao redor com certa culpa e gritou severamente: contanto que vocês consigam repelir Jabba, eu lhes darei o que quiserem. 500 milhões, 1 bilhão. Tanto faz. São só promessas vazias, não vejo nenhum benefício. Tipo, eu quero uma nave espacial agora, você pode me dar? Eu quero 500 quilogramas de gás blaster, você pode me dar? Eu quero um morteiro, uma bazuca, um míssil antiaéreo, você pode me dar? Gravel fez uma série de perguntas retóricas, deixando Gardula sem palavras. Ao ver sua aparência deplorável, Gravel bufou friamente: se não houver mais nada, estou indo embora. Adeus. Espere um minuto. Gritou Gardula. O que você quer? Diga. Eu acabei de dizer o que quero. Morteiros, bazucas e mísseis antiaéreos. Tragam-nos, disse Gravel friamente. Os olhinhos de Gardula se arregalaram, e sua cabeça rechonchuda finalmente começou a funcionar. A antiga heroína útil finalmente recuperou um pouco de inteligência. Você e Jabba também são imortais.
Mas vocês nunca vencerão esta batalha. Porque vocês não podem matar um Uti no espaço Uti. Mesmo que Jabba não possa fazer nada contra vocês agora, a longo prazo, vocês certamente morrerão. O quê? Você tem outras ideias? Disse Gravel friamente. Podemos trabalhar juntos. Dê as mãos. Eu posso matar Jabba. E você tem essa capacidade. Assim que Jabba morrer, seremos metade de nós em todo Tatooine. Gardula rugiu. Gravel parou de falar e encarou Gardula por um longo tempo com olhos frios. Os tiros e explosões do lado de fora do palácio se intensificaram novamente, e ficou óbvio que os caçadores de recompensas de Jabba haviam lançado outro ataque. Gardula estava um pouco ansiosa, olhou para fora da porta por um tempo e para o cascalho por um tempo, embora estivesse muito ansiosa, ainda não se atreveu a falar. Finalmente, Gravel se pronunciou, sim. Unirei forças com você, mas as palavras duras serão ditas de imediato. Você deve me ouvir em todas as questões de combate. Gardula assentiu apressadamente, sim, sim, sem problema. A palavra final é a sua. Eu pago e você contribui. Contanto que trabalhemos juntos, não há problema em arrasar Tatooine. Ao ouvir isso, todos ao redor riram baixinho. Certo, diga-me para onde leva a passagem secreta do seu palácio, e eu irei ao seu encontro, disse Gravel. Isto. Gardula hesitou novamente, pois enquanto dissesse isso, significaria que sua vida estaria nas mãos de outros, mas cerrou os dentes e sussurrou uma coordenada em um canto. Do outro lado do deserto, Broderick Gravel desligou o comunicador e sorriu para Yuri Orlov ao seu lado. Gardula mordeu a isca. Yuri deu um leve sorriso, pegou o comunicador e disse, Gardula mordeu a isca. O sistema Endor, o centro de comando da nave Manglore. O barão Helmut Zemo aproximou-se de Tan Xiao, curvou-se e disse em voz baixa, Gardula mordeu a isca. Tan Xiao assentiu com satisfação, diga ao Sr. Shi que o Departamento de Pesquisa de Engenharia precisa cooperar. Preciso de mais equipamentos de combate no deserto. Já que Gardula mordeu a isca, também devemos dar uma explicação ao lado de Rego, disse o barão Zemo. Agora. Isso mesmo. Precisamos nos antecipar a Jabba e vender os favores que devem ser vendidos. E se quisermos que a operação em Broderick Gravel corra bem, precisamos de outras coisas em Tatooine para conter Jabba, disse Zemo. Estou realmente preocupado com isso. Porque se Broderick Gravel conseguir resistir a toda a pressão de Jabba, nosso plano pode não se concretizar. Precisamos de tempo e espaço. Você tem algum plano? Um sorriso de escárnio surgiu no canto da boca do barão Zemo. Em circunstâncias normais, Jabba deveria aproveitar a vitória para consolidar sua posição, controlar toda a situação em Tatooine e se tornar o rei absoluto de Tatooine. Mas agora... Ei! Fault Scourge capítulo 138, História Planeta Tatooine, Porto de Muzespa. Este território já pertenceu a Gardula, Out, mas depois que Ela e Jabba entraram em conflito armado, Porto Muzespa tornou-se o principal campo de batalha. Inúmeros caçadores de recompensas e mercenários competem entre si em todos os bairros quase todos os dias. Matar e morrer se tornaram comuns, e o porto de Muzespa se transformou em um verdadeiro inferno. No porão escuro, uma voz infantil sussurrou, Johnson, por favor, continue me contando histórias. Outra voz rígida respondeu, agora não, Anakin. Não é seguro lá fora agora, e ainda pode haver caçadores de recompensas passando por perto. Uma voz feminina fracassou. Conte a ele, Johnson. Agora não temos nada a perder. Mamãe, quando você acordou? Deite-se logo. Quando escurecer, eu e o Johnson vamos sair e comprar antibióticos para você, disse a vozinha do menino. Não sei por quanto tempo vou aguentar. Se tiver a chance, fuja. Saia deste inferno e nunca mais volte. Disse a mulher. Mamãe, eu não vou desistir de você. De jeito nenhum. Vou até a casa do Walter quando escurecer e ver se tem algum remédio, disse o menino. Walter. Se ele descobrir, com certeza vai te dar uma surra. Mamãe. Walter, o catador de lixo, está morto. A voz do garotinho ficou mais grave. Há 3 dias, ele foi incriminado por um grupo de caçadores de recompensas, sendo acusado de ser subordinado de Gardula, e depois foi morto. A mulher ficou em silêncio e, depois de um tempo, disse novamente, Johnson, conte uma história para Anakin. Anakin, onde você ouviu essa história? O garotinho ficou animado de repente. Eu sei.
A história conta que o Pacto Suzang invadiu a Via Láctea em grande escala. Sua frota de Reaper cercou a cidadela. Nesse momento, a frota da civilização da Terra acaba de sofrer uma derrota desastrosa na Estrela Ziyuan, sem poder vir em seu auxílio. O comandante Shepard pilotou a nave Normandy diretamente para o núcleo dos Reapers para salvar a cidadela. Saiba que isto não é uma história, mas sim um relato histórico. Disse a voz rígida, a história de outra galáxia? Certo, história, história. Conte-me logo. Eu realmente quero saber o que aconteceu com o Master Chief depois da Batalha de Reach. Afinal, se não fosse por ele, a frota da civilização da Terra nem teria conseguido recuar. Perguntou o garotinho ansiosamente. Certo, então vamos em frente. Só temos 20 minutos para conversar hoje. Depois preciso sair para procurar antibióticos, disse a voz rígida. Os sussurros suaves eram abafados pelas grossas tábuas do porão. O céu escurecia e a cidade de Muzespa mergulhava gradualmente na escuridão. As chamas ainda acesas traziam um pouco de luz à cidade escura. De tempos em tempos, ouvia-se uma rajada de gritos e tiros, e explosões esporádicas rasgavam o céu. Esses sons são como um acompanhamento, tocando o som do inferno para a cidade. Meu senhor, fiz grandes progressos em minha investigação. O líder de Bando Gota se chama Komari Vosa, que outrora foi membro da Ordem Jedi e posteriormente foi expulso dela. Na sala secreta da nave-mãe, Tan Xiao, vestindo um manto preto, disse a imagem holográfica à sua frente, enfim, não sei quem se destacou primeiro. Resumindo, seja um cavaleiro Jedi ou um Lord Sith, todos gostam de usar capas, que parecem muito misteriosas. A diferença é que os cavaleiros Jedi preferem capas marrons, enquanto os Lords Sith preferem capas pretas, e esses dois grupos ainda não conseguem se reconhecer. Porque um Jedi exilado se juntaria ao Bando Goza, uma organização terrorista religiosa. Darth Plagueis estava um pouco perplexo. A Ordem Jedi já tinha Bando Goza em vista desde o início, mas era só isso, e eles agiram lentamente como de costume. Durante uma operação, Komari Vosa foi capturada, e então o grupo terrorista a torturou e destruiu completamente seu espírito. Depois de enlouquecer, ela se juntou a esta organização e finalmente se tornou a líder suprema dela, respondeu Tan Xiao. Ei, isso é realmente interessante. Cavaleiros Jedi. Ei. Darth Plagueis zombou, mas você ainda não descobriu o propósito das ações deles, não é? Por enquanto, todas as pistas apontam para Gardula, Out, que pretende conspirar com o Sol Negro e Bando Goza para te matar, impedindo que você finalmente fique ao lado de Jabba e lhe dê um golpe fatal, respondeu Tan Xiao. Darth Plagueis parecia um pouco impaciente. Não. Não é suficiente. Deve haver algo mais. Nem mesmo Gardula, Bando Goza e o Sol Negro juntos conseguem abalar meu poder. Deve haver algo mais por trás disso. Definitivamente. Ele agitava freneticamente a bengala que tinha na mão. Tan Xiao sorriu secretamente por dentro e, em seguida, lançou a isca. Embora eu não tenha encontrado nada mais detalhado, encontrei uma informação muito interessante. Explicar. Komari Vosa, outrora uma cavaleira Jedi, é aprendiz do Mestre Dooku, disse Tan Xiao. Aprendiz do Mestre Dooku? Até mesmo Darth Plagueis ficou chocado com isso. Sim, mas sinto muito, meu senhor, eu realmente não tenho capacidade para investigar os cavaleiros Jedi. Portanto, esta pista só pode ser descartada, disse Tan Xiao, extremamente envergonhado. Darth Plagueis silencia. Tan Xiao baixou a cabeça, inexpressivo. Agora, ao revelar a relação entre Bando Goza e o Mestre Dooku, Darth Plagueis voltará sua atenção para a Ordem Jedi, e o Mestre Dooku é justamente um dos cavaleiros Jedi que ele pode influenciar. Por meio de outro de seus bons aprendizes, Darth Sidious, também conhecido como Senador do planeta Naboo, Sheev Palpatine. Mas ele jamais imaginou que fosse Sheev Palpatine quem realmente planejou esse assassinato. O direito de importar e exportar minas de plasma no planeta Naboo foi a melhor isca que Sheev Palpatine usou para planejar esse assassinato, e também foi o que ele usou para conectar o planeta Naboo, o Sol Negro e Bando Goza, sendo Gardula um fator-chave nessa aliança. Enquanto não conseguir descobrir por que Ars Veruna, o rei de Naboo, está envolvido nisso, Darth Plagueis jamais conseguirá compreender o panorama completo desse plano. Tan Xiao só sabia disso porque estava familiarizado com a trama. Na verdade, na trama, Darth Plagueis teve muita sorte de escapar do assassinato graças ao relatório de Jabba. E agora,
Tang Xiao está usando essa trama como capital para continuar a ganhar a confiança de Darth Plagueis. De fato, Darth Plagueis pareceu muito satisfeito com as informações de Tang Xiao e disse: sua capacidade de atuação me impressiona, Tang Xiao. Quando você chegar ao planeta Sojourn daqui a 3 dias, também deverá trazer sua própria arma. Fault Scourge capítulo 139, Lua do Caçador. O anel externo da Via Láctea, o setor Carrion, em um sistema desconhecido, após 3 dias padrão. Sojourn é um satélite de um planeta árido neste sistema desconhecido. Seu diâmetro é de pouco mais de 2.000 quilômetros, mas possui um clima adequado, vegetação abundante e relevo estável. Desde dezenas de milhares de anos antes da ascensão do clã bancário interestelar, o planeta Sojourn tem sido considerado o local de encontro mais sofisticado e luxuoso da galáxia. Mais tarde, o Império Sith ascendeu, e o local tornou-se um dos postos avançados secretos do Lord Sith. A guerra entre a República Galáctica e o Império Sith destruiu este posto avançado, porém, quando o conflito começou, o local foi reconstruído, e seu paradeiro permanece desconhecido. As coordenadas deste planeta não estão marcadas em nenhum mapa estelar existente na República Galáctica, e ninguém sabe de sua existência, exceto aqueles que são convidados. E ninguém, incluindo os convidados, sabia a localização exata do planeta. Tudo é ultra secreto, o segredo do Lord Sith. Entre as classes altas mais corruptas e poderosas da galáxia, existe apenas uma lenda, a lenda da Lua do Caçador. Ao contrário do núcleo do espaço, a lua dos contrabandistas, Nar Shaddaa, a lua dos caçadores, Sojourn, é envolta em um véu de mistério. Todos aqueles que têm a sorte de ir a Sojourn para participar da festa e retornar, exibirão com orgulho sua experiência e atrairão olhares invejosos daqueles ao seu redor, como bem entenderem. Uma nave espacial modificada cruzou os céus e chegou a este planeta desconhecido. A nave pousou em um antigo castelo construído por montanhas e rios. O castelo é imenso, ocupando pelo menos 10 quilômetros quadrados, e a paisagem é deslumbrante. Há uma cachoeira na montanha próxima, e a névoa refrescante traz paz de espírito aos moradores. No centro do castelo, estava acontecendo um banquete extravagante. Cada convidado, independentemente de sua origem ou lugar de onde venha, veste roupas requintadas de pele de animal, exalando selvageria. Eles se despojam completamente de seus escrúpulos em relação a estar ao ar livre e revelam seu lado mais primitivo, selvagem e até mesmo imperfeito. É claro que todos que podem aparecer aqui são figuras de alto escalão na galáxia. Eles acorreram em massa, quase apertando as cabeças para conseguir um lugar e serem convidados, pois o proprietário era Ego Damasco II, ex-presidente do clã bancário interestelar e chefe do grupo Damasco Holding. Ele era muito respeitado, e até mesmo o atual presidente do clã bancário interestelar o chamava respeitosamente de mestre. Mulheres belíssimas, vindas de toda a galáxia e vestidas de tule, circulavam entre a multidão, servindo um delicioso churrasco aos convidados. Todas essas mulheres eram virgens belíssimas e comoventes, escolhidas a dedo em cada planeta. Assim como o churrasco aqui, eles são um dos itens deste banquete extravagante. O anfitrião estava de pé sobre uma grande rocha e disse em voz alta, com um tom apaixonado: a próxima caçada começará em 30 minutos. O alvo desta caçada é dragão de 8 patas Morristin. Eles já foram extintos 100.000 vezes na Via Láctea. Anos. O respeitado mestre de Sojourn, Sr. Ego, encontrou seu DNA e pagou um preço exorbitante aos especialistas em clonagem do planeta Camino para cloná-los. Dragão de 8 pernas Morrisin. O ápice da cadeia alimentar no planeta Luen há 100.000 anos. Eles são extremamente ferozes e cruéis. Mas hoje, estão destinados a se tornar o alimento dos guerreiros. Um lembrete amigável: a carne do terceiro músculo abdominal do dragão de 8 pernas Morrisin pode ser considerada o churrasco mais delicioso de toda a galáxia. Então, qual guerreiro ficará com este pedaço de carne? Não se esqueçam, nossa garota mais linda desta noite, Liz de Corelia, está esperando para dar a este guerreiro seu primeiro beijo e sua primeira noite. Uau! Ah! Os convidados lá embaixo riram na gargalhada. Eles estavam ansiosos para experimentar, e um par de olhos bestiais percorreu o olhar de uma bela mulher no palco. A escotilha da nave se abriu e Tang Xiao, que vestia uma capa preta, saiu de dentro. Imediatamente, 2 guardas com uniformes prateados se aproximaram, o saudaram respeitosamente e o conduziram para as profundezas do castelo.
Eles passaram pelo cenário do banquete de carnaval ao longo do corredor, mas Tang Xiao não desviou o olhar, como se não tivesse interesse naquelas beldades, na comida e na caça selvagem. Os olhos de Tang Xiao se fixaram apenas no próprio castelo. Este é um castelo muito antigo. Não há cola entre as pedras usadas na sua construção, mas elas estão firmemente unidas. Musgo e trepadeiras cresceram na periferia das pedras. Além de estarem um pouco mais lisas onde as pessoas costumavam caminhar, não apresentaram muito desgaste ao longo das últimas dezenas de milhares de anos. Obviamente, estas não eram pedras comuns. Ao entrar no interior do castelo, depara-se com um grande número de relevos esculpidos em ambos os lados. A técnica utilizada é bastante rústica e selvagem, expressando os desejos mais distorcidos do coração com expressões extremamente exageradas. Esses são os relevos deixados pelo Império Sith, e o que está registrado neles é a vontade dos Sith. Ninguém conseguia entender o significado desses relevos, mas, ao caminhar pelo antigo castelo, a força do lado sombrio no corpo de Tang Xiao tremia levemente ao vê-los. Parece que esses relevos ganharam vida. Eles se contorciam e rolavam pela parede, gritando a mais cruel maldição contra todas as criaturas vivas do mundo. Os olhos de Tang Xiao ficaram vermelhos involuntariamente, e uma intenção assassina tomou conta de seu coração. Ele quer guerra, quer conquistar, quer esmagar toda a galáxia sob seus pés. Agora a quarta civilização está em seu poder, e as inúmeras tecnologias no banco de dados da nave-mãe são suas armas mais poderosas para conquistar a galáxia. E ele próprio, Tang Xiao, o imperador que governará toda a galáxia. Ele possui um poder incomparável do lado sombrio, superior até mesmo aos antigos imperadores do Império Sith. O que eles não conseguem fazer, eu, Tang Xiao, consigo fazer. Via Láctea. Seja minha. Sibilo. Tang Xiao acordou de repente, com as costas cobertas de suor frio. Caminhando entre as ruínas do antigo Império Sith, sua mente quase foi tomada, e ele quase se tornou um monstro dominado pelas forças do lado sombrio, que só sabia matar. O relevo aqui é a vontade dos Sith. A voz de Darth Plagueis soou de repente. E não consigo compreender totalmente o significado desses relevos. Mas se você os perceber com a força do lado sombrio, eles tomarão a iniciativa de imprimir sua vontade profundamente em sua mente, à sua maneira. Meu senhor, estou aqui a seu pedido. Tang Xiao baixou a cabeça e disse. Fortes College capítulo 140. A vontade do Sith. Darth Plagueis assentiu levemente e disse com calma. Tang Xiao, pelo seu comportamento recente, vejo ambição, lealdade e, mais importante, vejo um potencial infinito em você. Tang Xiao baixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Contudo, embora seu uso da força esteja se tornando cada vez mais sofisticado, você ainda não sabe nada sobre a verdadeira face da força no lado sombrio. Darth Plagueis apontou para o relevo na parede. Isso é apenas a ponta do iceberg da força do lado sombrio. Mas é o suficiente para você usar por toda a vida. Compreender a essência da força do lado sombrio pode tornar seu poder cada vez mais forte e, finalmente, levá-lo ao ápice da galáxia. Tang Xiao ergueu a mão e a colocou à sua frente. Canalizou o poder do lado sombrio e um raio cruzou a palma de sua mão. Darth Plagueis assentiu com satisfação. Notei que você aprendeu a técnica do relâmpago da força sem um mestre. Muito bem. Esta é a manifestação do seu potencial. Seu potencial é ainda maior que o meu. Não consigo imaginar um futuro sem a sua orientação. Isso é inaceitável. Só com a sua orientação poderei prosseguir neste vasto caminho Sith, disse Tang Xiao de cabeça baixa. Se não fosse por você agora há pouco, talvez eu tivesse me perdido entre os relevos. Se até mesmo este nível de antiga vontade Sith for suficiente para controlá-lo, isso só pode significar que o julguei mal. Tang Xiao, disse Darth Plagueis friamente. Não use essa sua desculpa de uso à colônia. Eu carrego uma força do lado sombrio incontáveis vezes maior que a sua, mas ainda mantenho minha coragem e exerço minha sabedoria no clã bancário interestelar e no grupo Damasco Jing. O caminho que você quer seguir ainda está muito longe. Sim. Tang Xiao respirou fundo, sentindo também um medo extremo. A vontade de um Sith perdurava há milhares de anos, e era impossível subestimá-la em qualquer momento. Darth Plagueis acenou levemente com a mão, e a caixa retangular em sua mão voou lentamente em direção a Tang Xiao. Tang Xiao pegou a caixa e descobriu que o material era muito estranho, muito leve, um pouco frio, parecia ser metal, mas ele não conseguia sentir o peso do metal.
A caixa é composta principalmente por tons de vermelho e preto, com bordas e cantos nítidos, muito delicada. Ele tentou abrir a caixa, mas, embora a abertura fosse óbvia, não conseguiu encontrar a fechadura. Tang Xiao olhou para a caixa, depois para Plagueis, que não tinha intenção alguma de falar, fechou os olhos, estendeu a mão e acariciou a fechadura da caixa, e estendeu a força de seu lado sombrio para tocar o interior da caixa. De fato, ele sentiu que havia uma fechadura dentro da caixa, que parecia estar incrustada com um cristal. No entanto, o que o assustava ainda mais era que, em sua percepção da força, parecia haver uma besta terrível escondida naquela caixa. Essa besta é quase indescritível. Parece ter inúmeros tentáculos e farpas. Seu corpo é coberto por escamas horrendas. Restos de carne picada e sangue semicoagulado escorrem de sua enorme boca repleta de presas. Só de olhar para ela, as pessoas quase perdem a sanidade. Tang Xiao quase instintivamente quis evitar essa besta com sua consciência, mas ela estava sempre presa ao cristal da fechadura. Se ele quisesse abrir a fechadura, teria que passar pela besta e mover seu corpo para longe. Uma gota de suor frio escorreu de sua testa. Tang Xiao, cautelosamente, aproximou-se da besta lentamente, que começou a mostrar os dentes e as garras. No instante em que os dois se tocaram, Tang Xiao sentiu uma onda de emoções negativas quase primitivas, como sede de sangue, raiva e ciúme, inundando seu coração. Essa besta mordeu e devorou loucamente a força e a consciência de Tang Xiao, como se finalmente visse carne fresca depois de dezenas de milhares de anos de fome e sede. Não só isso, mas vários outros monstros aterrorizantes emergiram das profundezas da caixa. Cada um desses monstros é completamente diferente. A única coisa que eles têm em comum é o horror que dificilmente pode ser descrito em palavras. Tang Xiao cerrou os dentes, suportou as mordidas daqueles monstros e, pouco a pouco, suas garras e tentáculos, tentando abrir o cadeado dentro da caixa. É só isso que você é capaz de fazer, Tang Xiao? Até mesmo alguns mortos podem te forçar a isso. A voz de Dati Plagueis soou. O coração de Tang Xiao disparou e seus olhos se aguçaram imediatamente. Ele não hesitou mais, não teve mais medo, desta vez, reuniu toda a força em seu corpo e investiu ferozmente contra aqueles monstros. Com um clique, a fechadura foi destrancada e Tang Xiao abriu a caixa, encontrando um livro vermelho sangue repousando silenciosamente em seu interior. Na capa, uma palavra antiga está escrita em fonte preta. Zit. O livro dos Zit. Um livro tabu que registra os feitos e a vontade dos Lords Zit de todas as eras. O livro não está completo, mas Dati Plagueis passou décadas compilando página por página. Quando o livro foi retirado da caixa, os relevos ao redor do castelo pareceram ganhar vida. Eles se contorciam e giravam constantemente, soltando rajadas de risos e gritos agudos e horríveis. Até mesmo a luz do sol que entrava pela janela se tornou colorida, projetando sombras aterrorizantes no chão. Tang Xiao não abriu o livro, mas ficou olhando fixamente para as palavras na capa, sem se mexer, e então fechou os olhos lentamente. Zit. Vontade do Zit. Aceitar isso significa criar inimizades com toda a galáxia. Uma vez descobertos pela República Galáctica e pelos Cavaleiros Jedi, eles farão o possível para se matar, e não terão como resistir. A crescente quarta civilização será, sem dúvida, aniquilada sob o fogo do Destruidor Estelar. Nem mesmo o planeta Aurora será poupado. Sob o bombardeio orbital, a atmosfera será devastada, a água evaporará, toda a crosta terrestre será revirada e a lava incandescente se tornará a única visão do planeta. Não sei quando essa cena apocalíptica passou pela mente de Tang Xiao, e então uma onda de raiva monstruosa surgiu em seu coração. Por quê? Querem me matar, querem destruir a quarta civilização? De jeito nenhum. A quarta civilização irá superar toda a galáxia, e eu serei entronizado como imperador. Ao abrir os olhos novamente, o olhar de Tang Xiao tornou-se extremamente firme e penetrante, contemplando toda a Via Láctea como uma águia. Parece que você descobriu muita coisa, ótimo. Agora, aceite sua arma. A voz de Dati Plagueis soou, e então ele entregou uma alabarda mecânica de metal com um botão. Tang Xiao ajoelhou-se, segurou o cabo comprido com as duas mãos, acariciou suavemente a carcaça de metal frio e, em seguida, pressionou o botão. Mas nada aconteceu. Nenhum sinal de sabre de luz foi emitido, nem quaisquer outras anormalidades apareceram, exceto pelo fato de o cabo da espada ter aquecido ligeiramente.
Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.